Olá, boa noite. Eu sou Antônio José dos Santos, né? Estamos juntos com Maria Silvaneide de Jesus e Nathalie Malha. Nós somos alunos do curso de Ciências Biológicas da URCA na modalidade UAB, né? Nós moramos em em cidades diferentes, mesmo participando do mesmo polo, então isso inviabilizou o nosso encontro, né, para fazermos esse vídeo juntos. Então nós combinamos, né, de dividir o material e pesquisar e construir, né, uma célula vegetal, que foi a nossa responsabilidade na disciplina de biologia vegetal. E aí a gente teve o cuidado nessa maquete da célula vegetal, fazer todas as repartições dos pontos que existem dentro de uma célula vegetal. Como a gente vê, ó, parede celular, né? Aqui, ó, amidoplastos, aqui, ó, a membrana plasmática, o citoplasma, o vacúolo, os ribossomos, os retículos endoplasmáticos, o núcleo, né? O nucleolo, o peroxissomos, né? O cloroplastos, complexo de Golgi, plastos e mitocondrias, né? Então todas essas partes nós tivemos cuidado, né, de colocar na célula vegetal, que é o que compõe ela. E uma das mais importantes aqui é a parede de proteção, a parede celular, que ela tem a função, né, de ser rígida, formando, né, de um formato definido e proteção, né? Então, o exemplo bem claro é que uma planta, um exemplo, um pé de alface, se ele tiver fresco, se deve à parede celular. Por quê? Porque a parede celular é rígida e ela protege, né, a água na célula do vegetal. Caso esse vegetal perca a água, ela vai murchar. Por quê? Por falta de água. Então a parede celular não consegue manter a estrutura por falta de água no vácuo da planta. Também nós temos os cloroplastos, né? Os cloroplastos, aqui, ó, os cloroplastos aqui. Então, qual é a função do cloroplasto? Né? Eles realizam a fotossíntese, produzindo glicose e energia e liberando oxigênio. Um exemplo: em uma planta de feijão, os cloroplastos das folhas, né, eles convertem luz solar em energia química, usada para o crescimento. Além disso, nós temos o vacúolo central, né? Olha o vacúolo central aqui, ó, gente. Bem aqui no centro da célula. Por isso que chama ele de vacúolo central. Então nós destacamos ele aí com a cor do azulzinho celeste. Então, qual a função do vacúolo? Ele armazena água, sais minerais, açúcares e resíduos. E ele mantém a pressão de turgor. Exemplo: a crocância da cenoura ou de um pepino se deve ao vacúolo cheio de água. Então, quando o vacúolo está cheio de água, né, ele, ele, ele fica crocante, se falando, né, de vegetal, no caso aqui da cenoura, de um tubérculo. Além disso, nós temos o plastos, aqui, ó. O plasto está bem aqui, ó. O plástico, onde meu dedo está apontando. Gente, eu não estou aparecendo no vídeo, é porque só tem eu sozinho fazendo esta função. Né? Então, vamos lá, os plásticos. O plástico. Dentro dos plásticos tem os cloroplastos. Então, o que é que faz os cloroplastos? Ali, ó. Aqui, ó, o cloroplasto lá. Na membraninha verde. Então, cloroplastos é a fotossíntese. Né? Em exemplo, as folhas verdes de bananeira. E os leucoplastos, eles armazenam amido nos tubérculos de batata. E os cromoplastos, eles armazenam pigmentos, exemplo, o vermelho do tomate ou o amarelo da cenoura. Então são cores pigmentadas, né, que ele realiza esta função aí na célula
vegetal da planta. E aí nós temos outras estruturas compartilhadas com células animais, né? Nós temos a membrana plasmática, né? Aqui, ó, membrana plasmática, aqui, ó. Membrana plasmática. E a membrana plasmática, ela tem a função de regular a entrada e saída de substâncias. Por exemplo, as raízes de plantas absorvendo água e sais minerais do solo. O núcleo, aqui, ó, nessa parte amarela, ali do núcleo, qual é a função do núcleo? Ele armazena algo muito importante, que é o DNA, e controla o metabolismo celular. Durante a germinação do feijão, como por exemplo, o núcleo ele comanda a produção de proteínas necessárias para o desenvolvimento da planta. E no núcleo nós temos o nucleolo, né? O nucleolo ele faz a função da produção de ribossomos, né? A produção de ribossomos. Como exemplo, em células que estão crescendo rápido, como brotos de feijão, o nucleolo é muito ativo, né, para produzir proteínas. Então ele é muito importante, né, na célula vegetal. Ele faz com que aconteça o crescimento, né, do vegetal. E aí, além disso, nós temos as mitocondrias, né? Qual a função das mitocondrias? Elas produzem a energia, né? Que é a conhecida ATP, pela respiração celular. Ou seja, a energia usada pela planta para abrir e fechar os estômatos vem das mitocondrias. Os citoplasmas, eles têm a função, né, meio onde ocorrem as reações químicas. No citoplasma ocorre a glicose, primeira etapa da respiração celular, que depois do citoplasma aí vem, né, as mitocondrias, que produzem ATP, né, na célula, na planta. Em seguida, nós temos os ribossomos. Aqui, ó, procurando aqui os ribossomos. Nós temos os ribossomos aqui. Então, qual a função dos ribossomos? Ele é a síntese de proteína, que nós chamamos de síntese proteica. Como exemplo, a produção de enzimas que participam da digestão de amido armazenado no grão de milho. Além disso, nós temos o complexo de Golgi, né, que é o diectossomos. Aqui nós tivemos a preocupação de destacar o complexo de Golgi com a corzinha, né, laranja. Então, o complexo de Golgi, ele tem a função de modificar e armazenar, e ele exporta proteínas de lipídios. Ele exporta proteínas e lipídios. Como, por exemplo, a produção e secreção de polissacarídeos da parede celular em plantas jovens. Meus amigos, ainda nós temos a questão dos retículos endoplasmáticos, né, rugoso, que ele tem a função, né, de produzir e transportar e servir como transporte de proteínas. Como, por exemplo, a produção de proteínas usadas para o crescimento de raízes e caules. Nós também temos o retículo endoplasmático liso, né? Aí a gente lembra de Mendel, né, John Mendel, quando ele desenvolve nas ervilhas lisas e rugosas, né? Ele percebe o desenvolvimento das ervilhas quando ele trabalha em ervilhas lisas e rugosas. Então, o retículo endoplasmático liso, ele é a síntese de lipídios e desintoxicação. Quando o endoplasmático rugoso, ele é a proteção do transporte de proteína, o outro faz a função, né, da síntese de lipídios e desintoxicação. E um exemplo é a produção de óleos em sementes de girassol. Nós temos os peroxissomos lá atrás, aqui, ó, os peroxissomos,
E os peroxissomos, eles quebram as substâncias tóxicas, como o peróxido de hidróxido, né, H2O2. Um exemplo, nas folhas atuam durante a fotorrespiração, protegendo a célula de compostos tóxicos. Além disso, nós temos outros componentes, que são os amidos, né, os aminoácidos. Que os aminoácidos, né, aqui, ó, cadê os aminoácidos? Os aminoácidos, eles têm a função, né, das moléculas que formam as proteínas. Um exemplo é a lisina e a metionina, usadas na produção de proteínas essenciais para o crescimento de um pé de milho. Então, é muito importante, gente, essa questão da célula vegetal na planta. Né? Às vezes a gente não tem o conhecimento da importância de uma célula, mas a célula vegetal, ela é de uma importância tão grande na vida humana, né, e também na vida dos vegetais, que nós não sabemos o quão, né, ela, né, contribui para o crescimento dos vegetais. Então, assim, né, aqui foi o nosso trabalho, né, para o professor, né, da disciplina de ciências de biologia vegetal, perdão, né? E nós fizemos essa maquete aqui, tivemos o cuidado de produzir, né? Foi uma maquete que nós vimos a estrutura dela, né, em um livro, e nós transcrevemos esta maquete, né, igual como estava lá no livro. E aí tivemos o cuidado de tentar fazer ela em 3D para ficar mais visível. Então, né, nosso muito obrigado. Né, eu quero agradecer pelas minhas colegas de universidade, de curso, a Silvia, né, a Silvia Maria Silvaneide e a Nathalie Mayra. E eu, Antônio José, né, que tivemos nesta participação em preparar este material aqui para vocês. Então, desde já, nosso muito obrigado.